Muito boa tarde a todos aqueles que presentes estão à casa de Leon Denis, aqueles irmãos que também à distância nos assistem, aqueles outros que mais à frente, através das mídias, nos assistirão também. Que as nossas primeiras palavras sejam sempre de uma gratidão profunda a Deus, aos bons espíritos, ao nosso Senhor Jesus, pela oportunidade que nos tem dispensado da doutrina espírita e de uma casa espírita séria e organizada, como esta nossa. Um amigo conta que, durante muito tempo, acompanhou algumas excursões ao longo dos cantos do mundo mais visitados pelos turistas de todos os tempos, de todas as épocas. E diz ele que, numa certa oportunidade, pôde ir acompanhando um grupo a Jerusalém. E nessa viagem de turismo, ele levou consigo um grupo de uma outra denominação religiosa, mas que poderíamos ser nós próprios. Não vem ao caso esta comparação. Mas lá estavam os irmãos e havia ali um conhecedor do Evangelho de Jesus, também do Velho Testamento, que iria servir como intérprete daqueles lugares que eles conheceriam, porque, afinal de contas, passariam pela casa de Pedro, passariam mais adiante também pelos lugares onde Jesus curou tantos homens e mulheres, veriam o Gólgota de mais perto, talvez as colinas onde os cristãos primeiros foram crucificados, e assim eles foram percebendo as paisagens aos arredores de Jerusalém, quando aquele que era o guia ao local estabeleceu uma mudança de rumo pequena na viagem daquele dia, porque afinal de contas havia ali uma descoberta muito recente. Eles tinham conseguido localizar aquela hospedaria onde o homem caído da história do bom samaritano tinha ficado alojado de um dia para o outro. Nós sabemos da história, o samaritano deixou com o dono da hospedaria o dinheiro suficiente para as primeiras despesas e prometeu que voltaria mais adiante para concluir o pagamento. E assim foram todos os turistas muito ansiosos para conhecer aquele ponto turístico, tiraram muitas fotos, a ponto de alguns preferirem até trocar o conforto dos seus hotéis por aquela hospedaria, porque afinal de contas estariam durante uma noite num local de uma importância histórica no Evangelho de Jesus. E aí, depois que acabou aquele exercício, aquela rotina daquele dia, aquele itinerário, aquele que conhecia muito o Evangelho fez com aqueles cristãos no ônibus um estudo de caso e perguntou a eles: onde vocês passaram essa última noite? Eu estive na hospedaria, que afinal de contas aquele homem caído ficou por ocasião da caridade que fez o bom samaritano. Eles estavam muito felizes por aquilo. E aí, para a decepção de todos eles e para a nossa reflexão, aquele conhecedor da lei, o sacerdote no momento, começou a trazer do pensamento deles a ideia do símbolo. Porque, afinal de contas, Jesus, quando contou a parábola do bom samaritano, ele estava trazendo um símbolo. O bom samaritano nunca existiu. Aquele homem nunca esteve caído à beira da estrada. Aquela hospedaria também nunca existiu. Então eles passaram ali num momento curto, uma noite desagradável, desconfortável, absolutamente à toa, porque não havia nenhuma explicação histórica, havia sim alguém procurando se aproveitar das moedas que estavam ali sobrando no bolso do turista. E nós somos assim. Durante muitos séculos, e talvez nesta encarnação também, preferimos num ou em vários ângulos da nossa vida sermos enganados. Preferimos acreditar em alguma coisa que parece ser mais simples, mais rápida, mais fácil, mas que não é a solução definitiva para o problema. Ouvi agora há pouco tempo no rádio um comentário de alguém bastante culto e que é referência para as mídias, sobretudo para o rádio. Ele dizia que a descoberta da partícula de Deus, o chamado bóson de Higgs, na verdade não mudava em nada a vida da humanidade, que ele preferia as explicações de Adão, Eva, cobra, paraíso, céu e inferno, porque eram mais simples. E, afinal de contas, qual era a mudança na vida prática saber aquilo tudo? Na verdade, quando o Espiritismo chega em nossas vidas para mediar o conhecimento,
nós começamos a perceber que o saber tem uma importância muito grande. É verdade que percebemos logo em seguida que só saber não serve de nada. Paulo, apóstolo, que nos diz isso. É necessário não só saber, mas saber o que convém saber. É necessário saber o que convém saber, ou seja, aqui estamos dando atenção, a nossa atenção intelectual, do nosso conhecimento, da nossa pesquisa, mas é necessário também saber aquilo que vamos realizar no mundo. E o Espiritismo, quando nos traz temáticas em torno da origem da Terra, da origem da vida, vem procurar também trazer ao nosso coração a seguinte reflexão: por que isso tudo? Para que tudo isto? Pensando no espaço universal, pensando nos globos, que são milhões e milhões pelos universos afora, na página que levaremos para casa, Allan Kardec usa a palavra universo no plural. A matéria cósmica primitiva, no segundo parágrafo, continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que estendem suas magnificências diante da eternidade. Nós que nos achamos muitíssimo importantes e que às vezes falamos com o outro, né? Você sabe com quem está falando? Se pudéssemos aqui fazer uma análise desta nossa frase tão orgulhosa, nós veríamos que a resposta é impossível saber, porque, na verdade, a nossa pessoa, neste universo, nestes universos, como diz Allan Kardec, na verdade, nenhuma importância tem. Nós somos muito importantes para Deus, porque somos um fulcro de inteligência, de desenvolvimento de amor, que, afinal de contas, Ele assinou embaixo. Mas enquanto pessoa humana, dentre milhões e milhões de mundos, milhões e milhões e milhões de seres que existem, nós, na verdade, vamos fazendo um exercício de humildade, de perceber que a nossa posição nesse momento, seja ela uma posição social, nos tratos que a sociedade estabelece, de classes econômicas, seja a nossa posição mental, aquela nossa ideia fixa, que não nos permite sair do nosso campo de pensamento, sempre tão homogêneo. André Luiz nos diz que esse, por exemplo, é um dos maiores perigos para a obsessão, estarmos vinculados exclusivamente a uma ideia, só sabemos pensar naquilo, só conseguimos raciocinar de acordo com aquelas bases, não aceitarmos o novo, não aceitarmos o diferente, não aceitarmos a conversa com aquele que nos traz pensamentos diversos do que costumam povoar a nossa cabeça. São as questões que, em verdade, transbordam destes itens do Livro dos Espíritos. Porque muito mais importante do que vermos aqui, tecnicamente, a formação da Terra, é avaliarmos por que tudo isto. Kardec diz que de uma matéria cósmica primitiva, que nós chamamos fluido, surgiram todas as espécies de matérias que conhecemos. Leon Denis afirma, em O Grande Enigma, que no início só se observa no universo a matéria e o movimento. Existe, na verdade, um globo, por exemplo, e ele é indiscutivelmente material, mas ele se movimenta. E é esse movimento que já denota a necessidade de uma ação inteligente por trás disto. Porque um globo parado, estático, poderia até trazer à nossa ideia questionamentos da sua funcionalidade. Mas a repetibilidade, a repetição dos movimentos, e Allan Kardec também afirma isso, esta harmonia da natureza, é que nos traz a ideia de Deus. A necessidade da ideia de Deus, diz Leon Denis, está no movimento inteligente dos mundos, dos seres, de nós próprios, criaturas intelectualizadas pela força da misericórdia de Deus. Se formos avaliar, meus irmãos, no próprio reino animal, nós veremos como que a harmonia se instala pela força mesma da própria ideia do instinto. O instinto dos animais mostra a harmonia da natureza. Nós é que, na verdade, com o uso da nossa inteligência, é que derrogamos aqui e ali a lei de Deus. Não vai aqui nenhum tipo de direta ou indireta, até porque nós mesmos estamos, de uns anos para cá, cada vez mais acima do peso, mas no reino animal não existe obeso. Já reparamos isso? Não existe um animal acima do peso. Porque ali o que regula a vida é a necessidade. E a necessidade é a diretriz da lei de Deus. Mas nós somos regulados pela necessidade.
exclusivamente? Ou somos regulados muito mais hoje pelo prazer? Pelo sabor que o alimento tem e não pelo nutriente que ele nos confere. Quando Deus cria o mundo e os seres, ele estabelece leis magnânimas que, quando respeitadas, nos levarão de forma reta à felicidade. É o livro dos Espíritos que nos ensina também. O homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Nós, mais ou menos afastados da lei de Deus, estamos aqui necessitando da mediação do Espiritismo. Para quê? Para não acreditarmos mais em qualquer história que nos contem, como, por exemplo, da hospedaria em Jerusalém, e para não acharmos também que o que é mais simplório e mais rápido ao nosso raciocínio é o mais efetivo, porque são os extremos, percebemos? Um é aquele que vai definir, então, a crença em tudo o que se diz. Quantos irmãos nossos, com o próprio Evangelho de Jesus em mãos, que nós sabemos não ser exatamente aquilo que Jesus pregou e fez, mas as modificações que nós próprios, em outras reencarnações, ali aplicamos, vão dizer: o que estiver escrito aqui é a palavra de Deus, e por isso eu sigo. Nós mesmos conhecemos um camarada que ele nos disse isso: eu creio que houve, no caso ele se referiu ao personagem de Jonas, do Velho Testamento, que foi engolido pela baleia e sobreviveu, porque está escrito na palavra de Deus. E se lá estivesse escrito que ele engoliu a baleia, eu também acreditaria. Porque não passa pela lógica, não passa pelo raciocínio, passa pela fé cega, que o Espiritismo está a combater. Será que nós estamos a combater também? Ou fica mais simples, fica mais fácil de digerir um conhecimento quando ele é simbólico, interpretado ao pé da letra? Porque é isso que nós temos feito ao longo do tempo. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que é um livro, eu não sei se a capa ainda é essa, certamente não deve ser, mas no primeiro capítulo, logo a Gênese Planetária, Emmanuel fala que o próprio mundo evolucionista, e nós todos somos evolucionistas, porque afinal de contas cremos que houve realmente um processo de formação progressivo, mais lento dos seres, que culminou no corpo físico mais adiantado que hoje conhecemos na Terra, o nosso mesmo, tiveram um determinado equívoco no meio do caminho, que não foi tão grande quanto o dos criacionistas, mas que é importante. Um equívoco, por exemplo, de acreditar na preponderância do ser humano em relação aos outros seres. Porque se existe claramente uma preponderância intelectual, isso não significa, por exemplo, que nós podemos fazer uso, ao nosso bel prazer, dos recursos que a natureza nos confere. Esse próprio nome que eu usei, e que a grande mídia e o jornalismo usa, ele já tem um quê de equívoco. Porque quando nós chamamos a natureza de recursos, eu já estou, na verdade, capitalizando isso. Eu já estou transformando em dinheiro uma coisa que, na verdade, é a base para a vida humana. Todos nós temos a Terra, no nosso caso a Terra, como a base da manutenção da nossa vida. Mas quem disse que isso pode acontecer da maneira como o nosso egoísmo disser que é? Para não irmos muito longe, hoje no Brasil, o maior índice de desmatamento da nossa Amazônia está relacionado à criação de gado. E se nós fôssemos fazer uma conta rápida, não estamos aqui defendendo vegetarianismo, porque absolutamente não é essa a proposta, mas se fôssemos fazer uma conta rápida, nós veríamos que a soja que plantamos para alimentar o boi, que poucos podem comer, seria suficiente para matar a fome do mundo 3 vezes. Que a água que nós gastamos para criar animais, para nos alimentarmos ao nosso bel prazer, na quantidade muitas vezes excessiva, conversar sobre a possibilidade de fim da água doce no mundo. Então é o egoísmo humano que aqui e ali vai estabelecendo uma mudança no jeito da Terra se relacionar conosco. Porque não é o fim do mundo, não é o apocalipse em 2012. Na maior parte das vezes, são as causas, como Kardec chamou, atuais das aflições. Ou seja, a natureza pedindo em retorno, muitas vezes, aquilo que nós tomamos.
Na nossa própria cidade, hoje há uma obra extraordinariamente cara, na chamada Praça da Bandeira, ali na região do Maracanã, na tentativa de voltar atrás de alguma coisa que nós fizemos. Porque quando um rio ele é estreitado, é natural que com uma grande chuva, a área da sua bacia seja tomada por uma inundação. É natural que aquela região seja inundada. Por quê? Porque Deus é mau? Porque, na verdade, o homem fez um uso do solo e da natureza que tornou tudo tão impermeável, de modo que agora nós precisamos fazer, como lá está, um grande piscinão no subsolo para guardarmos a água da chuva para que a casa das pessoas não seja invadida novamente. Então vejamos, Deus estabeleceu leis augustas. Leis que estão na base daquilo que chamamos de causa e efeito, ação e reação. Mas de que forma nós temos feito uso de tudo isso? Preferido o conforto do corpo físico, o bem-estar material exclusivamente, como nos diz Kardec? Temos lido o mundo e a natureza de uma forma egoísta, interpretando como recursos exclusivamente? Porque às vezes fazemos isso, meus irmãos, até uns com os outros. Não é só o animal ou a árvore que equivocadamente tratamos como recurso, sem ver ali a harmonia e até Deus. Muitas vezes é o outro também. Eu uso o outro como aquele que vai me fazer feliz. Eu uso o outro como aquele que vai atender às minhas expectativas. Isso está na base psicológica de todos nós. Nós preferimos, na verdade, as ilusões. É Leon Denis que repete isso em O Problema do Ser e do Destino. Nós preferimos as ilusões. Ele chega a dar um exemplo que havia me escapado em muitas leituras. Ele diz lá que, em verdade, o céu nublado, por exemplo, não existe. O que existe é o sol, a raiar todo o tempo. Mas o nosso estado psicológico comum, ele tende a ver a treva. Nós tendemos a nos sintonizar muito mais com a treva. E às vezes acordamos e dizemos assim, quem foi que acendeu esse sol lá fora hoje? Porque talvez tenhamos acordado com o pé esquerdo. Não importa com qual dos dois, mas o fato é que um grande mau humor, discordando até da natureza. Mais uma vez, queremos que o mundo se adapte a nós. A crença, por exemplo, na povoação da terra, com base numa só estrutura racial, vinda lá de Adão e Eva, é um jeito mais simples, mais fácil, da zona de conforto nossa, de explicar as coisas. Porque quando precisamos dialogar com Darwin e tentar compreender numa base científica como que o espírito imortal vem evoluindo no planeta, é muito mais difícil, dá muito mais trabalho. Há um livro aí, agora infelizmente me fugiu o nome da autora, mas da editora Allan Kardec, lá de Campinas, que fala disso, um diálogo possível entre Darwin e Kardec, e vai tentar elaborar um evolucionismo espírita. Porque, em verdade, não basta dizer que nós evoluímos dos macacos. Isso está evidente na composição genética do ser humano, isso fica muito claro. Mas o que, na história dos séculos e séculos, vimos evoluindo enquanto princípios inteligentes para que hoje estivéssemos aqui como estamos? André Luiz fala que o homem só nasce de verdade quando o pensamento contínuo passa a nos caracterizar. Então, toda uma organização geológica para que a Terra permitisse a vida orgânica na base que nós estamos, para que um dia o pensamento contínuo nos caracterizasse. Porque pensamento, nós vemos também no nosso animal doméstico. Ele já nos corresponde a uma série de expectativas. Ele nos responde a alguns impulsos, mas tem que ser contínuo. E aí, às vezes, eu fico avaliando se na minha vida, no meu caso, e cada um fará também essa avaliação, se eu tenho pensamento contínuo. Ou se em alguns momentos ainda me caracterizo, ainda me deixo levar por aquilo que é o impulso. Porque o instinto, segundo Allan Kardec, ele só tem preponderância no princípio inteligente, no princípio intelectual do universo que somos nós,
enquanto a inteligência não teve desenvolvimento pleno. Ele chega a dizer que a evolução do instinto é a mediunidade. De modo que o que vai sobrar do instinto é a intuição. Porque esse instinto mais material de colocarmos a mão no fogo e recuarmos, isso vai se diluindo ao longo das próximas encarnações, desde que nós estejamos no controle de nós mesmos. O instinto, ele é uma grande força universal temporária. Assim como o corpo físico é uma bênção universal temporária. Será que nós temos feito exercícios de autonomia, a ponto de precisarmos cada vez menos de agentes externos que nos conduzam? Porque Kardec explica que o instinto é isso. No reino animal, no reino vegetal, há uma série de organizações espirituais, espíritos em condições muito particulares, naturalmente, que vão ali organizar os reinos da natureza. Há necessidade de uma intervenção externa para que aquela harmonia se faça. Ou nós estamos ainda na ingenuidade, acreditando que Deus desenha com as suas mãos que nem existem cada borboletinha que está lá fora. Este livro, O Caminho da Luz, de Emmanuel, nos traz uma série de revelações, sempre de bases científicas e históricas, é uma preocupação de Emmanuel muito evidente aqui, para nos mostrar que há organizações de espíritos responsáveis por essas definições. Ele reedita o livro de Gênesis de Moisés para dizer que a citação de Kardec em O Livro dos Espíritos, na resposta da questão 38 que foi lida aqui, quando a vontade passa a ser a força motriz que cria a vida, e lá está em Gênesis, né? Deus disse, fiat lux, e a luz se fez. Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Emmanuel vem nos dizer que esse Deus do Gênesis, nós chamamos Jesus. O Senhor Jesus Cristo, na qualidade de Espírito puro, desde a formação da terra, e antes disso, certamente, porque pensemos juntos, Deus não atribuiria, não entregaria a um Espírito menos do que puro uma missão dessa, de definir as bases geológicas, químicas, físicas da vida na Terra. Mas em algum momento, meus irmãos, isso foi também uma novidade para aqueles espíritos, que inclusive, segundo Emmanuel, testaram uma série de vidas possíveis na Terra e que depois foram desprezando algumas espécies. Emmanuel chega a afirmar aqui que o escorpião, tido pela ciência como uma espécie muito antiga, né, de bilhões e bilhões de anos já na Terra, de milhões e milhões de anos já na Terra, ele teve espécies que o sucederam, mas que já não existem mais, que foram testadas por esses espíritos e que não combinaram com as características da Terra. É para quebrar a nossa ingenuidade. A criação da Terra, ela teve uma base de tentativa e erro também. Mesmo os espíritos puros tentam e erram sobre aquela base ali. Porque naquelas condições, diz Emmanuel, na configuração que a Terra foi tomando após o resfriamento, nós tínhamos ali uma novidade no universo. Cada mundo se forma sob uma base, talvez poderíamos dizer sob uma tabela periódica relativa, porque a matéria tem a mesma origem, mas os elementos que comandam a vida aqui não necessariamente são os mesmos em outros mundos. André Luiz, em Missionários da Luz, cria uma revolução possível no nosso raciocínio alimentar, sobretudo. Não sei porque eu estou falando tanto de comida hoje. Quando ele diz que o nitrogênio, um dos elementos mais abundantes da nossa atmosfera, e nós sabemos que ele está em maior parte do que o próprio oxigênio, ele será um dia metabolizado pelo organismo humano. De modo que a alimentação, porque nitrogênio e fósforo são os macronutrientes que nós buscamos nas leguminosas, né, na nossa alimentação em geral, eles serão respirados, hauridos da atmosfera, de modo que talvez não precisemos mais comer. Alguns ficarão muito chateados com isso, eu estou entre eles, porque afinal de contas nos acostumamos com o prazer e não com a necessidade. Imaginemos isso na origem. Esses espíritos puros testando. Costumamos falar com as crianças nesse nível para que possamos nos igualar. Porque basta essa ideia de que Jesus está lá, muito longe de nós. Seja onde for que ele esteja, ele começou como nós começamos. E é preciso uma definição em nossa vida que nos parece começar pelo ganho da autonomia para que possamos chegar lá um dia.
Não sei quantos aqui tiveram oportunidade, e talvez terão mais tarde, têm sucessivamente em suas vidas. Eu já me peguei também nesses exercícios e procuro combater. Vocês já viram aqueles irmãos que sentam numa mesa de restaurante, e ao receberem um cardápio, um menu, estando acompanhados de alguém, diz assim: poxa, eu não estou sabendo escolher. Olha, para mim tanto faz, o que você quiser tá bom. Vamos transportar essa ideia, pode parecer um exagero, vamos transportar essa ideia para o planejamento reencarnatório. Estamos nós diante do guia espiritual e ele pergunta: Jailton, como você quer reencarnar? Olha, tanto faz. Para mim, o que você quiser tá bom. É ruim que o que você quiser tá bom. Eu vou discutir com o guia espiritual. Eu quero reencarnar no Brasil, no CELD, lá em Bento Ribeiro, quero ser professor, sabe lá o que eu estava pensando naquela hora, né? Mas a gente vai avaliando as necessidades que nós já conhecemos em nós. Ou será que não conhecemos as nossas necessidades? Talvez aí esteja a base dos nossos problemas. Se eu não me conheço minimamente, então tanto faz. Aí tanto faz mesmo, sabe? Serve qualquer coisa. Filosofia de botequim? Filosofia de botequim. Deixa a vida me levar. É a vida que vai levar eu. Quando nós ganhamos autonomia, nós passamos a nos preparar para exercícios como esse de Jesus. Vamos pensar na lógica empresarial? Antes de ser um grande executivo, aquela criatura começou como estagiário, como trainee, e Jesus há de ter sido trainee também na formação de algum globo. Porque Deus não daria isso para um espírito menos do que puro, e nem para um inexperiente. A experiência ela vai ser ganha o tempo todo na tentativa e erro. Só o que não pode é não tentar. Só o que não pode é ficar parado. E vejamos como que um tema que nos parece mais técnico e que causa aqui uma grande injustiça, nós aprendemos com o Espiritismo que não há injustiça, né? Não há um injustiçado, mas existe sim um injustiçado, talvez seja uma exceção à lei de Deus. Este livro aqui, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. É um grande injustiçado, porque nós falamos assim, é um livro técnico, é um livro científico. Uma mentira de reflexão infantil, porque se existe algum livro científico, um livro de ciência espírita, é o livro dos médiuns, que dá a base da metodologia experimental espírita. A Gênese é um livro absolutamente filosófico, que vai nos trazer reflexões como essas, da formação, da origem do mundo, das coisas, de nós próprios, sempre com uma aplicação à nossa vida atual. Será que nós temos uma preocupação clara de Kardec nesse livro, na própria organização didática dele, de trazer a aplicação filosófica espírita para a nossa vida? Ou será que eu prefiro, como camarada lá, acreditar que com ou sem partícula de Deus, nada muda na minha vida? Ora, meus irmãos, saber mais é muito bom. Mas saber não é bom só em si. Saber é muito bom porque ele nos faz transformar o sentir. É Denis, mais uma vez, que diz isso. Lá no Problema do Ser e do Destino, ele fala que a tríade humana é saber, querer, amar. Se eu não faço uso da minha vontade, mas Saulo, eu não consigo falar Fiat Lux. Se eu falar Fiat Lux, nem a boca do fogão acende. Quanto mais um universo inteiro. Ainda. Mas será que eu não posso dizer, sai fora doença? Será que eu não posso dizer, essa ideia é para cima de mim? Não. Nós podemos negar já determinadas coisas que nos são impostas, mas preferimos não. Preferimos tanto faz, qualquer coisa. E para filho de Deus não existe qualquer coisa. Para filho de Deus não existe tanto faz, porque nós estamos localizados absolutamente onde precisávamos estar. Não sei a vocês que leitura pode parecer, mas a mim parece ameaça. Internamente soa em mim como ameaça. Quando eu ouço os bons espíritos dizerem, e nesta tribuna eles vivem repetindo, que talvez esta circunstância reencarnatória não se repita na nossa vida de espíritos imortais. Eu morro de medo, porque parece que dá uma responsabilidade a mais do aproveitamento integral de cada ângulo da nossa vida. E se nós fôssemos estudar o mundo como ele está hoje, não estamos falando de passado e nem querendo prever o futuro. Nós não acharíamos muitos lugares no mundo em que uma assembleia como essa seja possível.
não encontramos no mundo de hoje essa quantidade de liberdade possível em nossa vida. Liberdade de expressão, liberdade de trânsito. Quantos lugares ainda existem hoje, quantos países em que, por gênero, pela questão racial, há uma série de obstáculos a mais para a vida. Talvez esta circunstância familiar, profissional, na casa espírita não se repita. Mesmo que alguns de nós pensemos assim, ainda bem que não vai se repetir. Aquela coisa nunca mais. Aquela coisa, nosso dizer, se formos fazer um exercício de autoconhecimento, nos traz o maior aprendizado possível a esta vida. Aquela coisa que está lá no mundo do lado de fora, me incomodando e me fazendo movimentar, é o planejamento de Deus. É o plano de Deus, como diz o professor Ney Lobo num livro seu desse nome, o plano de Deus, o plano social de Deus. Estabelecimento de necessidades materiais mesmo, que vão nos obrigar a correr atrás do tempo perdido, porque, meus irmãos, nós não somos criaturas adiantadas no progresso espiritual. Nós vimos de momentos em que o conhecimento já existia, em que o saber já era real, mas que sem vontade, sem aprender a amar, continuávamos estacionados. Para que tudo isso? Insistimos. Por que toda essa harmonia? Por que cada coisa no seu lugar? Por que acontecimentos que se repetem na nossa rotina de vida, se não para movimentar a nossa vontade? Essa vontade que dá a base da vontade de Jesus. Quando nós não conseguimos combater algo que surge no nosso corpo físico, como queremos combater uma ideia que o outro nos impõe? Como que nós vamos combater as ideias malsãs que aparecem em nossa mente, por influência externa ou não, se não temos o exercício da meditação, da oração? Que outro exercício pode ser o da harmonia do mundo, se não o exercício da vibração que a oração causa? Quando Allan Kardec fala em fluido, hoje a ciência, na maior parte das vezes, falaria em onda. Quando Kardec diz, por exemplo, que a transmissão de fluidos acontece, se dá de maneira natural entre os seres humanos pelo magnetismo, hoje a física chamaria isso da intervenção no campo magnético do outro. Eu estou pensando e emitindo, mais uma vez o livro A Gênese, no seu capítulo dos fluidos, 14º, se não me engano, nos traz esse entendimento. Quando nós pensamos, nós estamos irradiando na direção do outro. E estamos o tempo todo recebendo a irradiação do outro. E mais sério do que isso, Kardec diz que estamos mergulhados no fluido, mergulhados na onda divina. Nós somos como peixes, mergulhados em Deus, como os peixes estão no oceano. Palavras de Kardec. Só que muitas vezes não conseguimos perceber o oceano em que estamos mergulhados. Porque como pode estar mergulhado em Deus, revoltado, egoísta, orgulhoso, depressivo? Como pode? É porque estamos mergulhados no oceano, mas trancados lá na nossa colônia. Insistimos muito nisso porque é a palavra dos Espíritos. A depressão, ela é o contrário, meus irmãos, da oração, do exercício da vontade. Não estamos aqui minimizando as bases químicas que movimentam, o cérebro, neurologicamente falando, o corpo físico todo, e que geram, então, as possibilidades da depressão. Mas não dá para negar também que esta doença chamada mal do século, ela tem base no exercício que fazemos ou não da nossa vontade. Porque, às vezes, sabemos o que queremos, mas não temos coragem de colocar isso em ação. Ou pela zona de conforto, onde estou muito bem, obrigado, ou por aquilo que o outro vai achar. E atrasamos, mais uma vez, o nosso progresso. Quando Kardec diz aqui que o universo está mergulhado em Deus, nós veríamos que basta, então, nos ligarmos à onda divina. Mais do que isso, no caso da Terra, nos ligarmos à onda de Jesus, para que estivéssemos felizes.
Quando estamos infelizes, estamos desligados da onda de Jesus. E aí cometemos o grande crime de dizer assim: mas Jesus está tão longe de nós. Se nós estamos mergulhados em Deus, que dirá em Jesus, que é o responsável por nós? Vejamos o livro dos Espíritos, guia e modelo. Vamos estudar essas palavras com atenção. Guia é aquele que conduz. Não dá para conduzir de tão longe assim. Por mais que seja através dos seus prepostos, há uma condução direta de Jesus em relação à nossa vida. Mas eu posso querer o guia ou não. Eu posso preferir descobrir do meu jeito. Como diria minha avó, eu posso inventar moda. Eu posso. Livre-arbítrio. Eu tenho esse direito. Só não vai ser o mais efetivo. Só não vai ser o mais feliz. Só não vai ser aquilo que eu procuro que seja a minha vida. O que me colocaria num grande paradoxo. Quero. Mas quero como está no livro dos Espíritos, né? Essa pergunta sempre me deixa muito incomodado, porque é uma mexida com aquilo que somos ainda. O livro dos Espíritos diz que a vontade do ser humano é muito incipiente. Nós queremos, mas ficamos muito satisfeitos se não acontecer aquilo que queremos. Então eu não queria coisa nenhuma. Eu quero, mas eu torço contra. Sabe lá se hoje de manhã não aconteceu a derrota para o México por causa disso, né? Eu quero, mas começa a dar mal, eu falo assim, já vi essa história. Quando eu digo isso, eu estou colocando no fluido, na onda, no magnetismo, aquela minha ideia. E não tem distância Brasil-Inglaterra que separe a atuação do pensamento, que impeça a atuação do pensamento. Estudar isso tudo não é passar a ser um geólogo, um fisicoquímico, não é essa a intenção do Livro dos Espíritos. Estudar esse item é sermos mais autônomos, é termos mais consciência do porquê e do como. Por que estamos aqui e como vamos tocar a nossa vida? Porque não é possível que continuemos durante tantos séculos vivendo a vida do outro. Quanto tempo nós gastamos, meus irmãos, vivendo a vida do outro? Vivendo muitas vezes ideias que colocaram em nossa mente, que não são as nossas exatamente, ou vivendo a tentativa de realizar em prol do outro. Não é falta de caridade que estamos pregando, é autonomia. Será que estamos dando realmente o tempo devido para a nossa saúde mental? Será que estamos buscando essa sintonia divina? De que forma, então, eu posso sintonizar com Jesus? Não estamos falando, naturalmente, de uma psicografia, de uma psicofonia, muito menos de uma incorporação plena. Estamos falando do viver a base evangélica no mundo. Porque só vivendo de acordo com aqueles valores, nos aproximaremos daquele espírito. Não é assim em relação ao nosso guia espiritual mesmo? Porque eu posso muito bem escolher com ele no mundo espiritual, chegar aqui e querer mudar tudo. Quando eu chego aqui e mudo tudo, eu estou quebrando a sintonia com ele. E não nos assustemos. Ou nos assustemos. Ele nos abandona. É o Livro dos Espíritos que nos diz. Até que nós queiramos, de novo, querer, pela força da nossa vontade, voltar ao seu convívio. Porque bom espírito tem mais o que fazer do que ficar insistindo com quem não quer nada. Isso é coisa de mãe. Que é muito bom, mas não é perfeito. Vi uma reportagem outro dia, me assustei com os índices, sei que aqui no Brasil isso acontece muito, conheço muitas pessoas, mas na Itália, 58% dos homens com 40 anos ou mais moram com as suas mães. E aí havia lá uma reportagem específica de uma família, em que a mãe foi entrevistada com um recorte dessa estatística, e lhe perguntaram por que ele mora até hoje com vocês. Olha, eu não sei dizer não, eu sempre pedi para ele ter a vida dele, para ele ir lá para fora, para ele ganhar o mundo, mas ele não quer, ele prefere ficar aqui. Essa foi formalmente a ideia que ela passou. E aí iam filmando a casa, né? E chegaram no quarto dele. O quarto dele não era dele, era dela. Porque a organização era dela. Então ela falava, aqui ficam as toalhas brancas de renda alguma coisa. Aqui ficam as meias para futebol. E ela, claro, ninguém vai querer sair dessa casa. Ninguém. Mãe, pai, ser humano é assim.
O nosso amor prende. Mas o amor de Deus não. O amor de Deus liberta. Nós precisamos querer e Deus está muito afim de que nós queiramos. Só que nós, muitas vezes, insistimos nessa zona de conforto. Eu não posso, hoje não dá, amanhã também não. Movimentar o nosso querer, segundo Leon Denis, é preparar-nos então para amar. Porque Jesus só pode ser o responsável por uma criação como esta, que percebemos aqui em Emmanuel, se estende para um pouco além da Terra, talvez respondendo por esse sistema de galáxias em que estamos inseridos, e quantos outros Cristos devem haver pelo universo afora, só pôde realizar tal tarefa porque se preparou na base do querer, passando pelo saber. Mas é o amar que dá o tom, que prepara-nos para grandes realizações. Saber tudo isso só tem a função de nos fazer sentir melhor, de nos fazer sentir um pouco mais de acordo com a lei de Deus. E quando estivermos sentindo mais de acordo com a lei de Deus, o nosso amor vai libertar, não vai prender. O nosso amor vai ser aquele de geração de autonomia, e não de geração de aprisionamento. Quantas vezes, num casamento, numa profissão, na casa espírita mesmo, nós geramos prisões e não autonomia? Na casa espírita talvez seja o maior paradoxo de todos, quando tratamos aquela tarefa como a nossa tarefa. E o outro, para entrar naquele jeito, precisará ser do meu jeito. Quando, em verdade, o protocolo de trabalho para o mundo, e também para a casa espírita que está no mundo, deve ser sempre de Deus. Será que realmente é sempre o outro que tem que se adaptar? Ou eu preciso me adaptar à maneira como a lei universal estabeleceu a vida e não tenho conseguido? É o caso daquele meu amigo que fez um concurso público e depois de 2 anos ele tinha passado por 17 sessões diferentes, sempre pedindo transferência de uma para outra porque encontrava um chefe autoritário. Ele falou, não fico mesmo, Saulo, porque meu emprego é estável, eu posso mudar. Eu fiquei fazendo as contas rapidamente, 2 anos, 17 sessões é muita coisa, né? Ele não ficou nem 2 meses em cada repartição. Mas até ali ele nunca tinha me perguntado nada. Aí um dia ele perguntou, Saulo, estou indo para a 18ª, o que eu faço? Eu falei, fica nessa, pelo amor de Deus. Escolhe esse chefe que vai ser autoritário, não se engana, e resolve isso. Porque se a vida está repetindo tantas vezes, meus irmãos, que nem um tio que eu tenho que falou, Saulo, eu fiz isso 6 vezes, e foi igual em todas as vezes. Casei 6 vezes. Elas eram iguais, os filhos tinham os mesmos problemas, os vizinhos torciam pelo mesmo time e ouviam a mesma música que sempre me incomodaram. É a vida que mostra aquilo que nós precisamos resolver. Nós estamos em tempos de um grande modismo em torno daquilo que é a natural transição do planeta Terra, do mundo de expiações e provas para a regeneração. E também trocamos muito as pernas ao avaliar isso, talvez querendo que as revoluções do globo demonstrem a mudança. Será que realmente eu vou acordar um dia e o céu vai estar rosa? E isso caracterizou a regeneração? A regeneração, diz Kardec aqui em A Gênese, ela é consequência da transformação humana. Enquanto o homem não se transformar, não tem mudança do mundo. Não existe esse papo de a Terra vai evoluir e eu vou ficar para trás. A Terra não evolui, porque a Terra nem existe. Leon Denis diz num grande enigma que só existe aquilo que tem existência para sempre. Eu tenho existência para sempre. A Terra não tem. A Terra é matéria. Hoje é a minha casa, eu devo tratá-la com a dignidade e respeito que solicita a harmonia da natureza, a harmonia da lei divina. Mas amanhã, um amanhã daqui a 4,5 bilhões de anos, ela vai morrer. E eu? O que fiz daquilo que em mim é eterno? O meu pensamento, a minha força, a minha vontade? Porque Denis diz que enquanto a matéria é inerte e a força é automática, o movimento é automático, a vontade que gera o movimento, essa não é automática. Não existe, em verdade, um automatismo, porque nós precisamos construir com autonomia.
ou autonomia ou automatismo. Não dá para conjugar os dois. Não dá para ser automático. O nosso automático é muito perigoso, porque é o nosso passado. O nosso automático é a reação. Nós vimos com o último encontro do Livro dos Espíritos que o barato é buscar a ação. Ou seja, eu preciso agir por mim, pelos novos valores que caracterizam o tal homem novo. Porque se esse homem novo não existe, é o velho que impera. E o império do velho é da reação. É aquele impulso que falávamos no início, com uma cara de instinto. O instinto não é mau, mas ele é passageiro. E à medida que nós entramos no tal do reino do pensamento contínuo, precisamos fazer jus a isso. Será que realmente penso continuamente? Ou às vezes prefiro ligar a televisão e deixar que pensem por mim? Quantas vezes está se aproximando mais uma oportunidade dessa, prefiro que o outro, inclusive, vote por mim. Fugindo da responsabilidade. Porque, afinal de contas, depois que aquele que eu coloquei no poder não realizar ou realizar alguma coisa trocada, sei que a responsabilidade vai ser minha. Então eu prefiro que o outro faça por mim. Isso precisa acabar, meus irmãos. Porque Jesus, quando recebeu, segundo Emmanuel, em suas mãos, das forças divinas, uma massa incandescente que precisava ser a geradora da nossa vida, que precisava trazer em si a composição dos nossos corpos, que precisava trazer as cadeias que organizariam a possibilidade de evolução do homem sobre a terra, ele não disse, não, Senhor, eu acho que eu não consigo. Porque quando uma tarefa chega, é porque nós estamos necessariamente prontos. É André Luiz que diz, né? Em Nosso Lar. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Se aquilo chegou em minha vida, é porque eu estava pronto. Por pior que possa parecer. Porque provavelmente esse pior, ele está baseado numa leitura material da vida. Mais do que isso, numa leitura materialista da vida. E aí qualquer doença que chega, por exemplo, no corpo, que não sou eu, é só o meu corpo, me derruba. Quantos cânceres matam de depressão? A doença não tem nem tempo de avançar, porque a criatura se matou antes. O Espiritismo, revivendo a moral de Jesus, Kardec diz isso também aqui em A Gênese, o Espiritismo poderia trazer, como traz bases de novas revelações, uma nova moral também. E Kardec diz que não há muitos motivos para o Espiritismo não trazer uma nova moral, só existe um. A moral de Jesus é a melhor, é a perfeita. Então a moral espírita é a de Jesus porque não existe outra melhor. E o que vai nos dizer a moral de Jesus? Eu posso, se eu quiser. Não podemos nem dizer infelizmente, porque felizmente só se eu quiser. Está estabelecido na lei de Deus, meus irmãos, a autonomia. Não tem jeito. Eu posso não querer querer. Eu posso preferir não ter vontade de nada. Eu posso preferir o tanto faz. Não dá. Tem uma hora que eu sou carregado. Tem um momento, por circunstâncias reencarnatórias, talvez muito mais graves do que essa, da qual reclamamos tanto, que nós vamos precisar querer. Querer sobre outras bases. Querer o novo, como disse Paulo de Tarso. Na sua carta aos Efésios, no capítulo 5, ele diz, antes eras trevas. Antes ele está se referindo ao Evangelho do Senhor. Quantos de nossos irmãos ainda estão em trevas, por não terem um conhecimento integral, límpido, translúcido, sem véus, como nos traz o Espiritismo. Antes eras trevas, mas hoje sois luz, diz Paulo. Sois luz porque tendes conhecimentos de Jesus, minimamente detalhados pela codificação kardeciana, por Leon Denis, por André Luiz, por tantos espíritos que continuam a revolução, que é progressiva e contínua, na doutrina espírita.
Mas Paulo complementa: é necessário, porém, que vivais na luz do Senhor. Ser somente luz, saber só isso daqui, quase não conta. Porque isso precisa modificar o meu querer. Isso precisa me fazer amar um pouco mais. Nem que seja a árvore que eu trato como qualquer coisa. Nem que seja o animal que eu trato como mais um recurso. Que seja o nosso irmão, que eu trato como um número. Que seja a mim mesmo, que eu trato como qualquer um. Que possamos querer ser algum. Não teremos nunca mais importância do que o outro, mas temos muita importância para Deus. Se existem milhões e milhões de mundos, se existem milhões e milhões e milhões de seres, cada um deles foi criado por Deus de maneira pessoal, particular, para o crescimento e para a felicidade. Com a mesma base da simplicidade e da inexperiência, com o mesmo fim da felicidade plena, mas com caminhos que a autonomia que nós quereremos dar à nossa vida vai diferenciar. Que a diferença que existe entre nós não seja necessariamente divergência, luta, guerra. Que a diferença possa ser soma. Que a diferença possa ser multiplicação de valores. E que nós possamos, mais do que compreender o Espiritismo, que possamos viver o Espiritismo. Que possamos, muito mais do que entender o que a codificação kardeciana nos traz, porque só o fato de estarmos aqui nos faz entender, de conversarmos com o irmão, de lermos um livro, de virmos a um encontro, mas que possamos viver Jesus, com a proposta de André Luiz. Viver Jesus é um pouco mais do que conhecer Jesus. Saber o que Jesus disse, mesmo que na ponta da língua. Saber as referências históricas do messianato do Cristo não significa, se um dia já significou em nossas vidas, mais nada. Que possamos experimentar Jesus. Testar. Ver se funciona. Colocar à prova. Será que me portando como cristão, serei mesmo mais feliz? Será que me portando como cristão, estarei mais de acordo com a harmonia universal? Que não queiramos mais, meus irmãos, milagres. Porque os milagres acontecem dia após dia, segundo Kardec, pela repetição da harmonia universal. É ele mesmo que nos diz em A Gênese: Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis, e não pela sua suspensão. Que não queiramos a suspensão de Deus, da lei de Deus, como motivo da nossa felicidade, um grande acontecimento. Que possamos achar na vida diária, simples, do cotidiano, o motivo para amarmos mais a natureza, onde encontraremos Deus, e para amarmos mais a nós mesmos, que estamos mergulhados em Deus, mesmo que queiramos insistir em não ver isso. Graças a Deus.